Olá, pessoal. Eu sou a Paula Leal, estudante de licenciatura em matemática pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e faço parte do grupo Chemate, Coletivo de História no Ensino de Matemática, desde agosto de 2019. E eu estou aqui para apresentar o grupo para vocês. Eu fui convidada pela professora Aline Bernardes para entrar no grupo por gostar muito de história da matemática. Atualmente eu faço iniciação científica com a professora Aline, que é a líder do nosso grupo. Agora com vocês vai ficar a professora Aline e os demais membros do nosso grupo. Olá, pessoal. Eu sou Aline Bernardes, sou professora da Escola de Matemática da Unirio, doutora em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP, UFRJ, e sou integrante do grupo Chemate, Coletivo de História no Ensino de Matemática. Além disso, sou mãe de 2 crianças maravilhosas e adoro uma boa gastronomia. Bom, eu vou falar para vocês como o nosso grupo de estudos começou e o que nós fazemos. O Chemate começou a partir de um grupo formado pela professora Tatiana Roque, da UFRJ, com os seus orientandos, orientados e com outros estudantes do PEMAT, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ. Naquele momento, em 2017, esse grupo, do qual eu também fazia parte, se reunia na UFRJ. Em 2018, o Chemate passou a se reunir na Unirio. E desde então, nós temos nos encontrado de 15 em 15 dias no LEMA, o Laboratório de Ensino de Matemática, que fica no CCET. O principal interesse de pesquisa do grupo está nas possibilidades de articulação entre história da matemática e ensino de matemática, em todos os níveis, incluindo a formação de professores. Temos nos interessado também em investigar que história da matemática tem sido apresentada aos estudantes de educação básica por meio do livro didático de matemática. Desde que a pandemia do coronavírus começou, o grupo tem se reunido de forma remota. Nesses encontros, nós discutimos textos de referência nacionais e internacionais ligados aos interesses de pesquisa do grupo e discutimos as pesquisas que o grupo tem desenvolvido. Bom, além de mim e da Paula, o grupo tem mais 6 integrantes de diferentes instituições. Vamos conhecê-los então? Eu me chamo Kleber Halbrick, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Trabalho há 15 anos no campus Nilópolis, dando aula tanto na educação básica quanto nas licenciaturas, licenciatura em matemática e licenciatura em física. E também sou doutor em História da Matemática. O meu doutorado é pela UFRJ e também pela Université de Lorraine, na França. No meu doutorado investiguei muitas frentes, muitas linhas de pesquisa em torno de um tema mais amplo, mas sobretudo investiguei práticas compartilhadas de matemática, fabricação coletiva da geometria no século XIX. Olá, eu sou a Bruna Mustafa Correia, sou professora do Departamento de Matemática da Unirio. Recentemente defendi minha tese de doutorado, que está na interseção entre a formação de professores e a história da matemática. E participar do Chemate é muito bom porque é um local, um momento em que a gente pode discutir possibilidades do uso da história da matemática no ensino de matemática, com professores da universidade, com professores da escola básica, com alunos da licenciatura, com alunos da pós-graduação. É um grande prazer. Olá, eu sou Marcelo Amadeu, sou professor da Escola de Matemática da Unirio. Eu trabalho com formação de professores, sou formado pela USP em licenciatura em matemática e pela UFRJ eu tenho mestrado em ensino de matemática, o qual nesse mesmo programa eu faço doutorado na linha de História da Matemática. Bom, o que me liga ao Chemate é poder conciliar 2 áreas que eu sempre tive bastante interesse, que é a educação matemática e a história da matemática. Portanto, o Chemate permite esse ambiente incrível de poder conciliar essas 2 áreas. Olá, me chamo Leandro Barrada e sou professor de matemática da Rede Municipal do Rio de Janeiro e do município de Nova Iguaçu. Sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho mestrado pelo Profmat na Unirio.
onde o meu TCC foi baseado na história das funções aplicada dentro da sala de aula. E o grupo Schemate me ajuda muito a trocar experiências e conhecimentos para que eu possa aplicar a história da matemática dentro das minhas aulas no ensino básico. Fiquem com Deus. Meu nome é Luísa Maria Lopes, sou aluna de mestrado do UFRJ em Ensino de Matemática na linha de História da Matemática. Há cerca de um ano fui convidada pela Aline Bernardes, minha orientadora, a participar das reuniões do Schemate. Participar das reuniões do Schemate tem sido muito produtivo para mim, tem me ajudado muito na construção da minha dissertação, cujo tema é a análise das inserções históricas nos livros de matemática anos finais. Olá a todos, olá a todas. Eu sou Vinícius Mendes, sou professor de matemática e trabalho na formação de professores de matemática. Eu sou licenciado em matemática pela UF, tenho mestrado em ensino da matemática pela UFRJ e doutorado em história da matemática também na UFRJ. Considerando essa minha formação tanto em ensino quanto em história da matemática, o Schemate acaba sendo um ambiente maravilhoso para interlocução dessas duas áreas de conhecimento, dessas duas áreas de atuação. Forte abraço a todos. Atualmente, o nosso coletivo de História no Ensino de Matemática investiga qual é a história da matemática que circula nas escolas do nosso Brasil. Claro que uma pergunta dessa é uma pergunta muito ampla, então é necessário fazer um recorte metodológico para poder conduzir a investigação. Daí nós assumimos que a história da matemática que circula nas escolas do Brasil é a história da matemática que aparece escrita nos livros didáticos que chegam nessas escolas. São os livros do PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, que é um programa do governo federal que distribui livros para as escolas. Nós estamos trabalhando atualmente com 2 grupos de livros, os do ensino médio, que foram aprovados pelo PNLD de 2018, e o grupo de livros de ensino fundamental, aprovados pelo PNLD 2020. Ali nós procuramos quaisquer inserções de história da matemática, quaisquer trechos que falem sobre matemáticas do passado, personagens matemáticos do passado. E nessas inserções a gente procura investigar quais são os elementos históricos que aparecem ali, que tipo de figura, desenho ou imagem é associado a essa inserção, quais são os conteúdos do livro didático que são mobilizados por essa história, o que levou o autor do livro didático a escolher determinados episódios para determinados conteúdos. E, finalmente, qual é a função pedagógica que essas inserções de história da matemática exercem quando são colocadas naquela posição, naquele momento ali do livro didático. Esse é um projeto muito grande e, para ser desenvolvido, o grupo elaborou ao longo dos últimos meses um instrumento de coleta de dados, um instrumento onde a gente pode tomar essas inserções e avaliar em seus diferentes aspectos. E atualmente esse projeto está subdividido em 3 investigações mais específicas. Numa delas nós estamos concentrando nossos esforços nos livros do ensino médio. Um outro projeto que está ligado com a dissertação de mestrado da Wilza Maria, orientada pela Aline Bernardes, que investiga também as inserções de história da matemática nos livros do ensino fundamental. E há uma terceira investigação específica, que é da iniciação científica da Paula Leal, qual é a história da matemática associada aos conteúdos de álgebra nos 2 últimos anos do ensino fundamental. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do Schemate, pensando na repercussão que o grupo pode ter. Primeiro, vamos observar que as pesquisas do Schemate se situam na interseção entre 2 áreas de pesquisa, História da Matemática e Educação Matemática. É preciso reconhecer que estamos falando de 2 áreas de pesquisa bastante distintas, cada uma com as suas especificidades teóricas e metodológicas. E quando falamos na interseção dessas 2 áreas, encontrar um equilíbrio entre essas especificidades é uma tarefa que precisa ser feita com cuidado, com criticidade. Com isso em mente, eu vejo que a importância do Schemate está em contribuir para as pesquisas que se situam na interseção entre História e Educação Matemática
E eu espero que, com as publicações do grupo e com a participação em eventos científicos, o grupo possa despertar um olhar mais crítico em relação à articulação entre história e ensino e em relação à história que tem sido apresentada nos livros didáticos. Eu digo isso me referindo aos professores de matemática em formação inicial, em formação continuada, e aos professores que são formadores de professores, ou seja, que atuam na formação daqueles que vão dar aula de matemática em algum nível. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que todos vocês tenham gostado. Para mim é uma honra muito grande poder fazer parte desse grupo, em que cada dia eu aprendo mais com pessoas tão fantásticas que fazem parte dele. Agradeço muito a professora Aline Bernardes pelo convite para ter entrado para o grupo, porque mais enriqueceu o meu aprendizado. Agradeço a minha mãe, que me incentivou muito na carreira do magistério e da matemática. E espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho da história do nosso grupo. E quem quiser mais informações, eu vou deixar com vocês no nosso e-mail. Vocês podem nos escrever que responderemos para vocês. Obrigada e até a próxima!